horizonte da cidade surgem novas oportunidades. Para você que ainda não decidiu o que fazer no vestibular, nós vamos dar algumas dicas de áreas que estão bombando. Entre elas, farmácia, biologia, moda, turismo, entre outras. Acompanha com a gente. Se a gente falar em 2050, muitas profissões que hoje nos parecem absurdas ainda vão bombar no futuro. Com o avanço rápido da tecnologia, teremos cirurgiões que ampliam a memória, organizadores de vidas eletrônicas e até guias turísticos espaciais. Mas agora falando de 2011, em algumas áreas a falta de profissionais é uma realidade, criando oportunidades no presente. A população do Brasil está envelhecendo. Segundo dados do IBGE, já na próxima década, vamos nos tornar o 6º país mais idoso do mundo. Com isso, a demanda por profissionais na área da saúde deve crescer. Todas aquelas profissões que têm um espaço onde o idoso possa ser trabalhado, elas constituem as profissões de grandes possibilidades no mundo do trabalho. Maria Rita coordena um programa de mestrado focado no reequilíbrio corporal. Aqui, uma gama variada de profissionais trabalham em conjunto. Pessoal que gosta de educação física. Então, assim, trabalhar com idoso na educação física, esporte para idosos, exercícios para idosos, isso tem grandes possibilidades de trabalho. Pessoal que trabalha em fisioterapia, né? Que gosta de trabalhar numa clínica ou gosta de trabalhar por conta própria, isso também é uma outra grande possibilidade. Áreas, por exemplo, como a psicologia, né? O tratamento de idosos, áreas como pedagogia também, onde tem uma linha que é a andragogia, que se volta também para o trabalho com idosos. Por meio da realidade virtual, esse aparelho aqui vai medir qual é o meu grau de desequilíbrio. Algumas imagens vão ser projetadas aqui para mim. Dá uma pequena tonteira, né? Sim, quantos anos eu tenho? 60, 70, 80? Ok, eu ainda sou jovem, mas o teste não é tão fácil não, viu? Assistindo a esse vídeo, que simula os movimentos que fazemos com a cabeça, fica difícil manter o equilíbrio dos pés. O idoso é o que é mais acometido de distúrbios, sintomas de desequilíbrio corporal, né? E esses sintomas, eles podem ter várias origens. No caso nosso aqui, a gente trabalha com aqueles que têm origem no sistema vestibular, né? Se vocês se lembrarem um pouquinho, voltar lá no passado, vocês estudarem, lembram-se que nós temos vestíbulo aqui dentro do ouvido, né? Quando o vestíbulo ele passa por algumas modificações, isso pode levar o indivíduo a ter tonturas, labirintites, as famosas labirintites, né? Que o povo chama, zumbido, vertigens. A necessidade de trabalhar problemas específicos da terceira idade criam novas profissões, como a do gerontólogo, que é o responsável pela organização de projetos voltados para o bem-estar do idoso. Não só o saber fazer, mas principalmente o saber relacionar. Como me relacionar com esse pessoal que tem outras características, né? Uma coisa é trabalhar com a criança, com o jovem, com o adolescente, com o pessoal na idade madura. E outra coisa é trabalhar com o idoso. Alguns países só aceitam negociar com empresas brasileiras que tenham a certificação ambiental. Com isso, cresce a demanda por profissionais dessa área. Saiba mais com o professor Oswaldo Campos. Se uma empresa está na Europa e ela, para colocar o seu produto no mercado comum, ela precisa da ISO, por exemplo. Se essa empresa abre uma filial aqui no Brasil, para ela pegar o produto produzido aqui mais barato no Brasil e vender na Europa, essa empresa, essa filial, também tem que estar certificada. E isso gera uma cadeia progressiva, porque o fornecedor dessa empresa multinacional no Brasil certificado também tem que ser certificado.
E isso vai havendo uma melhoria em toda a questão de sustentabilidade, responsabilidade social. Oswaldo é coordenador de um curso cada vez mais importante no mercado, a gestão ambiental. Desde as questões gerais biológicas, como as questões específicas de saneamento, de recomposição de solos, de ar, de análise, monitoramento ambiental, economia ambiental, uma carga grande na área de administração, gestão de pessoas, né, economia, porque a questão ambiental ela está ligada à questão do lucro, à questão econômica. Não dá para a gente tirar uma coisa da outra, né? Em função, ela existe, o problema existe em função das necessidades do homem. E nós precisamos de casa, nós precisamos de rios, nós precisamos de avenidas, né? E isso tudo gera impacto. Agora, o que se quer é minimizar os impactos o máximo possível. Hoje, no Brasil, mais de 70% das indústrias adotam práticas de gestão ambiental. Mas, segundo o professor, ainda há poucos profissionais capacitados nesta área. A necessidade de formação de profissionais capacitados para trabalhar na questão ambiental, que é muito difícil, porque a questão ambiental ela é multiprofissional, né? Então, muitas vezes você pode levar, nos cursos tradicionais, você pode levar anos até conseguir um profissional. Daí a grande sacada, que eu acho que é do governo brasileiro, de fomentar os cursos tecnológicos, que são cursos rápidos, focados em problemas determinados, né? Onde você pode colocar um profissional habilitado rapidamente no mercado, né? E ele tem depois a possibilidade de fazer especialização em cada um dos focos da questão ambiental. Questão ambiental cada vez mais urgente em uma cidade poluída como São Paulo. Esse ponto da cidade resume o avanço e o atraso da questão ambiental no país. De um lado, o Parque Vila Lobos, um espaço de lazer que foi construído onde antigamente era um lixão. E do outro, um rio que agoniza há mais de 30 anos. Nós, para sobreviver, temos que mudar, né? Não tem como, nós vamos impactar, mas nós podemos, através da gestão, nós podemos impactar o mínimo possível, né? Para manter essa terra, essa nossa casa, por mais tempo e para gerações futuras. Eu acredito que nos próximos anos ela continue crescendo e crescendo numa progressão geométrica, porque é simples, a nossa população não vai parar de crescer tão cedo. E pessoas precisam de comida, precisam de casa, precisam de trabalho, né? Então o que acontece? Nós estamos na nossa região, por exemplo, da metropolitana de São Paulo, né? Na grande São Paulo, nós estamos com os espaços já exíguos. Não temos mais lugar para colocar lixo, não temos lugar para fazer o lixão, o aterro sanitário. Então, se não temos mais lugar, nós temos que aumentar a nossa eficiência, modificar processos. E para isso há necessidade de pessoas altamente qualificadas, né, que vivenciem, entendam, produzam, né, pesquisa e projetos, né, voltados já com essa ambiência. Daqui a pouco, a Copa e as Olimpíadas criam novas oportunidades na área do turismo. É no próximo bloco, não sai daí. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Flashes, luxo, glamour. Dá trabalho produzir tudo isso e o Brasil luta para se tornar um dos maiores produtores de moda do mundo. A moda brasileira já é consumida em mais de 140 países e em 2011 deve bater recorde de faturamento. Um crescimento que se reflete na procura cada vez maior por profissionais qualificados. Todo mundo que começa a fazer moda pensa em ser estilista criador. Mas a verdade não é bem essa. Hoje em dia você precisa ser um profissional completo.
Você precisa entender da estrutura, né, do mercado, você precisa entender da estrutura da empresa que você está trabalhando, então de todo o sistema. Um exemplo, a gente pode dizer, eles aprendem tecnologia da confecção, porque é justamente como é que funciona esse sistema, como é que eu modelo, como é que eu produzo, como é que eu entrego. Ele tem uma visão global da indústria de confecção e do vestuário. Então, ele tem desde aulas práticas a aulas teóricas que vão dar uma visão ampla de como é que funciona esse mercado, como é que funciona essa indústria. Nesta aula do curso de moda da Uniban, os alunos aprendem a técnica da modelagem tridimensional. É uma forma de você modelar diretamente no manequim. Então, o manequim tem as proporções de uma pessoa. Então, se eu quero modelar um tamanho 38, ela tem os tamanhos proporcionais ao 38. E aí eu uso o morim, que é esse tecido clarinho que elas estão usando, ou o algodão cru, e eu vou realmente fazer esse molde diretamente no manequim. Também é uma forma de você treinar o seu olhar, para quando você fizer a modelagem plana, que é no papel, você saber exatamente por que você está desenhando aqueles ângulos, né? É uma forma de você ter uma visão do todo do corpo. Um exemplo seria o Carlos Miele, né? que faz vestidos com essa técnica, e aí a partir do piloto ele faz uma produção de 10 vestidos ou 20 vestidos. Então você consegue fazer uma produção industrial. Outra coisa também, para peças muito sofisticadas, que você precisa de volumes drapeados, então ela te dá essa proporcionalidade e você já vai vendo o resultado do trabalho. Edilma destaca a estabilidade econômica e o grande mercado interno do país como principais motivos para o crescimento do setor. É o segundo segmento que mais emprega no Brasil. E o que acontece? Não é só empregos diretos, ele mantém muito profissional liberal também. São pessoas que prestam serviço ou pequenas empresas que acabam servindo a grandes empresas, né? Então, assim, o campo é muito, muito amplo. Você pode ter desde um pequeno ateliê na sua casa, como você pode trabalhar para uma indústria. Então, você tem campo disponível dependendo do que você espera como profissional. De olho nessas oportunidades, Mônica resolveu apostar na área. Eu quero abrir meu próprio negócio. Aí, como eu sempre gostei de coisas diferentes, assim, eu sei que a faculdade vai me ajudar a fazer, a produzir e me ajudar a comercializar. E como eu posso abrir meu negócio, vai me ajudar, vai abrir minha cabeça, né, para eu poder, assim, ser uma empreendedora. Então, é isso que eu quero. O curso de moda, tem, assim, uma gama enorme de oportunidades, né? Eu entrei para fazer jornalismo de moda, não pretendia fazer outra coisa, só que aí eu cheguei aqui, conheci a história da moda, conheci o jornalismo de moda, modelagem, que eu nunca pensei que fosse gostar e acabou sendo uma das matérias que eu mais me identifiquei. E de tantas opções, agora eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer. Em 2011, o turismo deve crescer 20% no Brasil. Para isso continuar acontecendo nos próximos anos, haverá necessidade de mais profissionais qualificados. Todo aluno ele entra na faculdade com aquele sonho, vou terminar a faculdade, vou ser um gerente, né? Vou ser um empresário. E não é bem assim, né? Então a gente sempre passa para o aluno que para você chegar lá, você precisa galgar bastante coisa, né? Você precisa batalhar, né? O crescimento ele é gradativo. 2 grandes eventos prometem estimular o setor: a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Com isso, a previsão é de que até 2016 o Brasil consiga dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm todo ano para cá. As grandes áreas de São Paulo que vai mais demandar aí profissionais é a parte da hotelaria, né, e o setor de eventos. São Paulo hoje, nós temos uma grande quantidade de eventos que acontece principalmente nos períodos de maio até meados de novembro. Grande parte dos hotéis, dos centros de convenções, São Paulo ele acabou sendo assim um grande polo de realização de eventos, dos mais diversos eventos. Então São Paulo ele vem cada vez mais necessitando profissionais qualificados, né, que ainda falta bastante no mercado. Um profissional sabe que não tem apenas a qualificação do ensino, mas também tem a competência, tem a dedicação. É uma série de outros quesitos aí que vai formando esse profissional e que acaba sendo necessário dentro da nossa área. Segundo o professor, se o crescimento do setor hoteleiro em São Paulo não acompanhar essas mudanças, quem vai lucrar são as cidades vizinhas. Hoje em São Paulo nós temos um limite, né? Não é todo mundo sabe disso. Nós temos um limite, uma saturação em termos de unidades habitacionais. Para você ter uma ideia, quando nós temos a Fórmula 1, né, e que acontece na mesma época o salão de automóveis, os hotéis eles ficam cheios.
Eles ficam, você não tem vagas disponíveis para as pessoas. Para a Copa do Mundo, a expectativa é que você não vá alcançar em termos de unidades habitacionais aquilo que seria necessário. O que vai acabar acontecendo é que essas cidades vizinhas, no caso Atibaia, Campinas, Santos, elas vão se tornar um suporte para São Paulo. Para que elas possam realmente, quando São Paulo estiver cheio, com suas unidades habitacionais completas, ela possa dar esse suporte. Daqui a pouco, a tecnologia a serviço da saúde. No próximo bloco. Na química, pode estar a saída para a cura de doenças que até hoje desafiam a ciência. Uma área que, segundo o professor Quincosses, sempre vai precisar de muitos profissionais. Em todas as áreas da área de saúde realmente se vão precisar muitos especialistas de alto nível. Em primeiro lugar, você tem que pensar o seguinte: que coisa somos nós? De que estamos formados? Você sabe que somos 80% agua, ¿no? El peso corporal es agua. Y todo lo demás son moléculas, cloreto de sodio, un sal. Entonces realmente si no somos química y nuestra ropa que nos viste es química. Si você tiene un carro lá fora, él camina porque tiene pneus que fue feito de química, camina porque tiene gasolina, que es un hidrocarboneto, que es química. La vida moderna hoy en día no se puede realmente concebir sem o desenvolvimento da química. Quincosses trabalha dia e noite no laboratório da Uniban à procura de moléculas que possam combater o câncer. E para essa difícil tarefa, conta com a ajuda de uma equipe de profissionais. Aqui, quando eu sintetizo alguma molécula, aí tem que haver um especialista, não? Como, por exemplo, a doutora Susana, que tem que testar essas substâncias como antitumorais. Ou depende do Paulo Pardi, que vai fazer depois um teste em vivo para testar a substância como analgésico. Sem esse trabalho conjunto de outros especialistas, realmente seria impossível que uma pesquisa camine nenhum passo. Quincosses conseguiu produzir em laboratório compostos com propriedades antitumorais. Eu li na literatura que essa planta existe, que essa planta produz alguns compostos que, devido à estrutura química que possuem, eu achei que eran interesantes desde el punto de vista antitumoral. Yo después mandé a testar la sustancia, no estaba reportado en la literatura las propiedades antitumorales, o procedimiento que yo obtuve tampoco era conocido en la literatura y yo conseguí patentear ese trabalho. Se a cura do câncer ainda é um sonho, alguns progressos na área da saúde já são realidade, graças ao desenvolvimento da nanotecnologia. Como o próprio nome fala, é a tecnologia que mexe com objetos, moléculas, né, em escala nanométrica. O que quer dizer uma escala nanométrica? Você tem 1 milímetro, que nós conhecemos, né? Se vocês pegar esse 1 milímetro e dividir por 1 bilhão, você vai ter a escala do nanômetro, né? E qual é o objetivo de trabalhar nessa escala? Primeira coisa é que você tem esses objetos num tamanho nanométrico e você pode construir outros materiais que tenham funcionalidade e você também pode, no caso, reproduzir materiais que existem na natureza, né? Então, com isso, você abre um leque que vai desde a indústria de alta tecnologia até a parte toda de medicina, de saúde e de biomateriais. A nanotecnologia tem diversas aplicações. No caso desse projeto desenvolvido pelo professor Djalma, ela pode ser usada para reconstituir partes do osso humano.
A minha intenção, quando eu entrei na área de biomateriais, no mestrado em biomateriais, é atuar para você fornecer aos pesquisadores do grupo subsídios para terem esses materiais, para poder, por exemplo, você tendo as partículas, você pode construir os moldes e com os moldes você pode ter materiais que possam ser utilizados na pesquisa clínica. Apesar de o mercado de produtos nanotecnológicos desenvolvidos no Brasil ainda ser pequeno, há boas perspectivas de crescimento. Existe a possibilidade, tanto no caso de você levar o medicamento no interior da célula, porque as partículas são bem pequenas, né? Eles podem carregar ácidos nucleicos em forma de medicamentos que podem combater doenças. Você pode fazer alteração genética. Na área, por exemplo, de liberação de medicamentos, né? Existe um grande interesse em preparar materiais autoestruturados que possam liberar gradualmente a sua droga dentro do teu organismo, né? Então você, por exemplo, prepara cápsulas. Essas cápsulas, elas têm dentro delas, né, o medicamento, elas vão pouco a pouco se dissolvendo e você vai liberando em quantidades controladas esse material. Então, por exemplo, você já não depende mais de que o seu paciente, né, tenha aquele controle diário. O próprio medicamento faz isso. Segundo Djalma, a nanotecnologia será responsável por grandes avanços da medicina. Ela vai revolucionar não só a medicina, mas como toda a vida nossa na Terra. Certamente ela vai abrir uma área própria, isso é algo que eu vejo com muita clareza. Tecnologia aplicada à educação. Cresce a demanda por profissionais que trabalhem com a inclusão social. Essa ferramenta, desenvolvida no mestrado da Uniban, facilita o ensino da matemática para alunos que não conseguem enxergar. A ferramenta é resultado da pesquisa de mestrado feita por Benedito. Com o plonador sensorial, alunos com deficiência visualizam gráficos matemáticos por meio destes pinos, que levantam e formam as figuras. A vontade mesmo nasceu no momento em que eu pude constatar pelas pesquisas, né, a carência de ferramentas e também um certo descuido, né, com a questão do deficiente em geral. Uma paulista, uma carioca e uma britânica. 3 lógicas a serviço da matemática e da inclusão social. São elas as responsáveis pela criação dessa calculadora, colorida e musical. A calculadora relaciona números a cores e sons, uma forma inteligente de estimular o aluno que não gosta de matemática. Nosso calculador, ele só é interessante quando você trabalha com números que não são inteiros. E a parte decimal, a parte que vem depois da vírgula, o algoritmo vai ser representado ou para uma nota musical ou para um quadrinho de cor. Então, é interessante, por exemplo, para imaginar o número π nesse micromundo, como vai ser a som desse número. No Brasil, o ensino de matemática é ainda associado muitas vezes com formalismo, com símbolos abstratos de álgebra, de outras áreas de matemática, que nem sempre são acessíveis para todos os alunos. Na verdade, independente de se eles são alunos com necessidades especiais ou não. E como o computador tem a possibilidade de trabalhar de forma rigorosa e formal com outros sentidos. O mercado de softwares e hardwares cresce a cada ano e amplia as possibilidades de aplicação dessa tecnologia. O micromundo, ele mora dentro de um software, ele é desenvolvido, né, com base num software, a maioria aqui é dentro do Logo, e a ideia do micromundo é construir exatamente isso, né, um pequeno mundo que possa envolver o usuário, né, que ele possa, dentro daquele mundo, construir histórias e construir histórias para nós, matemáticos. A calculadora não é o único projeto de inclusão desenvolvido pelas professoras. Os vídeos de ensino à distância são reproduzidos também em linguagem específica para deficientes auditivos. A inclusão é fato,
A gente, em qualquer escola que você vá, escola pública ou não pública, existem alunos com necessidades educacionais especiais matriculados. E o que falta é mesmo um preparo, e esse preparo dentro das universidades, né? Os professores se sentem seguros para trabalhar com os alunos, porque não receberam formação adequada. Janete ressalta que a tecnologia pode ser uma grande aliada na inclusão social. Os projetos que a gente tenta desenvolver são projetos que realmente usem a potencialidade do computador, das tecnologias digitais. Nós temos também trabalhos com sensores de movimento. Então, essa é a ideia de tentar fazer alguma coisa que seria, vamos dizer, não é uma nova matemática, mas é uma matemática que pode surgir nova a partir dessas ferramentas que a gente trabalha. Eu costumo, inclusive, chamar esses softwares e esse trabalho que a gente faz de próteses, porque elas são próteses cognitivas, porque elas permitem pensar coisas que eu não pensaria sem elas. E com o desenvolvimento da tecnologia, muitas áreas vão precisar de mais profissionais, inclusive a matemática. As novas ferramentas, elas estão surgindo toda hora de acordo com necessidades. A problemática no nosso ensino de matemática é que a gente ensina o que foi feito há 4 séculos atrás e nunca chega no nosso século. O mesmo acontece com a física. Durante todo o ensino, ninguém aprende física quântica. Só que a física quântica é a que está regendo o mundo, né? Acho que a tecnologia é inegável, ou a gente aprende a usar isso e adequadamente na área educacional, ou as escolas vão ficar vazias, desinteressantes, cada vez mais chatas, né? Então é nossa, acredito que é obrigação, como educador, trazer essa tecnologia para a sala de aula. O Grande SPDoc de hoje fica por aqui. No próximo programa você vai acompanhar as etapas para chegar no mercado de trabalho. Não vai perder. Até lá!